Olá, bem-vindo ao Conexão Legislativa, eu sou Jeremias Gomes. Você já reparou quanta coisa a tecnologia está mudando na nossa vida? Cada dia é uma novidade, não é? Na educação não é diferente. Assistir aulas online, inclusive em 3 dimensões, já é uma realidade. Será que a gente vai dispensar os professores e ter aula com robôs no futuro? Olha, isso até já foi pensado nos Estados Unidos, por exemplo, não deu muito certo não. O futuro é justamente o contrário, investir na questão humana, nos professores, no aprendizado voltado para propósitos, não só de estudo, mas também de vida, com método, currículo, ferramentas de ensino e aprendizagem, de forma que a prática educativa seja integrada à realidade, vivenciada, não só pelos estudantes, mas também por seus familiares. Será que tudo isso é um grande sonho? Mas olha, iniciativas como esta já existem e você vai conhecer uma delas agora. Eu vou conversar com o Mário Barbosa, ele é diretor executivo do Instituto Renovo. Vai falar para a gente sobre esse tema. Muito obrigado, Mário, por nos atender. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Bora lá. Mário, vamos lá. A gente vai falar da EPI, Educação para Integridade. Queria que você começasse, pode ficar à vontade para retomar o que é o Instituto Renovo, mas falar dessa Educação para Integridade. Como é que ela nasceu e como é que ela se desenvolve? Por favor. Bom, primeiro que o Instituto Renovo é uma entidade sem fins lucrativos, tem 43 anos de existência e o nosso core é a educação. Né? Começamos aí com 2 escolas, nós temos 2 escolas em educação aqui em São Paulo. E, bom, falando de educação para integridade é um dos nossos projetos. Né? Esse projeto foi gestado há uns 6 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos ele na cabeça, os nossos professores, diretores e alguns técnicos já tinham essa vontade, né, de levar a educação clássica para a escola pública. Só que a gente ainda não tinha condições, né, condições financeiras e nem condições técnicas de pessoal, etc., para isso. Acontece que há 3 anos atrás apareceu a grande oportunidade, nós conseguimos recursos para isso, e mais do que isso, nós participamos de um processo de licitação e conseguimos também um cliente, uma cidade, para poder implantar um método que a gente já tinha gestado antes. Agora, educação para integridade, quando você falou que é o seguinte, cada ser humano tem um propósito para a sua existência. Isso é fato, né? E a EPI, ela vem trazer elementos para que essa pessoa possa cumprir os seus propósitos. É bem interessante. Ela visa formar um indivíduo livre, íntegro, responsável e capacitado para buscar o desenvolvimento contínuo do seu próprio caráter. E nesse sentido, muito interessante, né? Porque eu fico assim um pouquinho de inveja, né? De quem pode participar de um projeto como esse, né? Porque as gerações anteriores, se estudou em escola pública, até em escola particular, não tinha essa visão, né? E até hoje a gente é muito voltado para o que alguns especialistas chamam de conteudismo, né? É muito conteúdo, né? Molecadinha aí que está no 6º ano, de repente está aprendendo 12 disciplinas que antigamente a gente aprendia lá no ensino médio, já é tudo despejado, mesmo agora durante a pandemia. E muitas vezes a gente vai esquecendo que todo esse processo aí de ensinar a regra de 3, a gramática, os próprios, como eu abri o programa aí, os próprios os robôs, digamos assim, a tecnologia vai ajudar muito. Vídeos tem, né? Mas um professor que ensina isso, acho que é o grande desafio. É assim que vocês veem? A tecnologia não substitui o homem na questão da educação. Definitivamente não. O ser humano é um ser agregário, é um ser relacional. E é importante que a criança, desde a mais tenra idade, entenda isso. Porque se ela não entender e não vivenciar isso, ela não vai ser um adulto sadio. Né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão do mestre. Há muito tempo atrás, a gente, pelo menos na minha época, eu estudei escola pública, né?
Na minha época, a gente tinha, os meus pais eram chamados para ir na reunião de pais e mestres, né? Sim. O professor era chamado de mestre, né? Uhum. O mestre, ele é eficiente desde a época de Platão, desde lá de trás, a gente sabe disso, né? O próprio Uhum. Jesus era o mestre, né? Senta e ensina. E o professor, esse mestre, ele agrega em si este conhecimento, ele transforma este conhecimento em algo que pode ser passado adiante. Ele é Uhum. autor do seu conhecimento e passa o seu conhecimento adiante. Esse é o ideal. Então, a tecnologia não vai substituir o professor autor. O professor vocacionado, e eu creio que a grande maioria dos professores hoje em dia são vocacionados, né? A pessoa Uhum. decide ser professor. E aí o que nós tivemos nos últimos anos foi um desvirtuamento disso, né? De tirar o professor da posição de autor do conhecimento e propagador do conhecimento para ser apenas um orientador. E aí inverte os papéis. Né? Muito do que nós vivenciamos hoje na educação tem o papel invertido. Né? É o professor em função do aluno. Mas isso não existe na educação clássica. Ao contrário, assim como o pai ensina e educa o filho, o professor ensina a criança no caminho que ela tem que andar no conhecimento dela. Mas ele é o autor deste conhecimento, ele detém isso, ele estudou para isso, né? Então, não, a tecnologia não vai, você mesmo colocou aí no começo, né? Robô não vai ensinar. Precisa, da relação dessas pessoas. 2, a criança se interrelacionar com os seus da sua mesma geração, não é? Porque é essa Uhum. geração que ele vai seguir com ela. Né? É uma das coisas que a Uhum. própria EPI também trabalha. Ele vai seguir com essa geração, ele vai produzir com essa geração. Então, o professor também tem que estar sensível a isso, que ele está formando uma nova geração. E o Agora, aluno nesse, do. Diga. pois não. Nesse sentido, você falou da vocação do professor, queria falar da vocação, a questão vocacional também do aluno e como despertar isso nele. Porque a impressão que eu tenho é que a gente vive num sistema, inclusive educacional, que é meio pasteurizado, assim, prepara para o Enem, prepara para o que vem aí alguma coisa que você vai seguir no futuro, mas olha, o que está dando dinheiro, assim, o que está dando certo é tal profissão, e muitas vezes não se tem um olhar individualizado para esse aluno para saber quais são as suas potencialidades e as suas vocações. Porque o que a gente vê que as pessoas que dão certo na vida é o quê? Aquela que segue a sua vocação. Ah, mas eu gosto de música. Ah, mas música não dá dinheiro. Mas se ela desprezar, tem um ditado, não sei se você concorda, a gente vai se tornando cada vez mais o que a gente já é. Então não adianta, passa Uhum. 10, 20, 30 anos e aquela sua vocação vai estar te cutucando lá, né? Como é que vocês fazem para despertar essa vocação nos alunos? Bom, a primeira coisa, existe uma estrutura montada para um determinado tipo de educação, né? Então, eu vou ter que falar um pouco da educação que existe hoje. Uhum. É um tipo de educação que dificulta muito essa questão da vocação, né? Progressão continuada. Ou seja, o aluno passa, progressão continuada, se não me engano, já está na sexta série, né? Não repete de ano até aquela época. A família é pouco comprometida no processo, né? Veja bem, como eu falei que o ser humano é um ser agregário, especialmente a criança, ela é influenciada por todos esses motivos. A questão do diploma, né? Nós temos analfabetos funcionais formados. Por quê? Porque o pai acha bastante importante, muito mais importante, que não importa que ele passe de ano a ano, o que importa é que lá na frente ele tire o diploma. Não é? E é um Uhum. diploma que muitas vezes não tem base técnica para aquele indivíduo. Então, a EPI ela vem trabalhar esse indivíduo
dentro das potencialidades dele. Exemplo, na EPI o aluno tem que pesquisar, ele é um aluno pesquisador. Agora, o mestre, o professor, tem que pesquisar antes. Então, ele prepara a sua aula, pesquisa a aula e incentiva o aluno a pesquisar. Este aluno pesquisador, com o tempo, o campo de possibilidades dele se amplia. Por quê? Porque ele aprendendo a pesquisar, ele vai buscar mais conhecimento. Hoje em dia, você mesmo falou aí, você tocou nesse assunto, existe um ensino bastante pasteurizado. Os sistemas de ensino apostilados, eles colocam os alunos e os professores numa caixinha. O professor, de um lado, tem a apostila dele com as respostas, e o aluno tem a aula dele prontinha para aquele dia. Existe pouco espaço para criatividade, não é? Existe pouco Você é favorável? Você amplia as suas possibilidades. Você é favorável ao ensino integral, assim, porque é muito discutido, né? O aluno vai para a escola, estuda de manhã e à tarde ele tem mais atividades. Não é uma questão de ser favorável. Eu acho que infelizmente, eu quero deixar isso claro, o ensino integral é uma necessidade do nosso tempo. É uma necessidade do nosso tempo. O pai e a mãe saem para buscar o sustento da casa e a escola, de uma certa maneira, assumiu este papel, que é o papel de ficar com a criança no horário integral. Né? E aí o que acontece é que os pais têm que fazer um esforço muito maior no seu relacionamento com os filhos, exatamente porque durante a maior parte da existência dessa criança, a criança está com terceiros. A escola vem buscando, e mesmo o MEC e tudo mais, vem buscando fazer com que isso seja menos ruim possível, né? As várias atividades e tudo mais. Mas eu acho que a criança necessita muito. Antigamente a gente tinha isso, a gente ia para a escola, voltava, a mãe estava em casa para ficar com a gente. E corrigia, e não sei o quê, e obrigava a gente a estudar, e etc, etc. O nosso tempo útil com a família era muito maior. Hoje o tempo útil da criança é muito menor, exatamente por causa do ensino integral, que é uma necessidade desse tempo. Veja bem, é uma solução, né? E é uma solução... Mas eu queria... Diga. Eu queria que você depois conectasse isso com a necessidade da integração da família também. Mas só que antes eu queria que você também, só para a gente não fugir, e quem está nos acompanhando, entender o que o Instituto Renovo e esse programa que é o Ensino para Educação para a Integridade, você exemplificar o que você falou que há 3 anos conseguiu uma parceria, me parece que uma prefeitura, né? Como é que vocês... atuam na prática e como isso poderia ser replicado. Só vou fazer mais um parênteses também, porque olha, eu fiz uma pesquisa aqui, tem um estudo que diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, olha, o Brasil investe 6,7% do PIB com educação, algo em torno de 350 bilhões de reais, um valor médio de 958 milhões de reais por dia no setor, um valor considerado superior à média de 5,5% dos países integrantes da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Mesmo assim, 72 países que formam o PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, nós estamos na posição de número 67. Então, aqui, esse artigo aqui da Startse, que é do Vitor Hugubin, ele vai dissertando sobre isso, achei muito interessante. Qual é a sua avaliação? Integração com o poder público poderia fazer com que os recursos fossem melhor utilizados, Mário? Desculpa a extensão da pergunta. Sim. Vamos voltar um pouquinho, e aí a gente chega até esse ponto aí. Há 3 anos, nós começamos um trabalho na cidade de Paraguaçu Paulista, uma cidade de 45 mil habitantes, são 6 mil alunos, mais ou menos quase 1.000 profissionais. Então, nós começamos a implantar a educação para a integridade na cidade e nós obtivemos sucesso na implantação. Por quê? Porque a gente a EPI, ela trabalha sobre diversos aspectos.
Ela trabalha, de um lado, com a direção e com a coordenação da escola. Ela trabalha em treinar o professor de como ele vai repassar o conteúdo que ele tem que repassar. E, por outro lado, nós trabalhamos com as famílias. Então, nós mobilizamos as famílias, dizendo para as famílias: olha o que estamos fazendo com os seus filhos. Os professores vão estar trabalhando desta maneira com os seus filhos. E, ao mesmo tempo que, de um lado, nós valorizamos a família, do outro lado, nós valorizamos o papel do professor. E vou dizer para você, nós achamos que iríamos ter alguma resistência, porque é poder público e tudo mais. A resistência foi mínima. As pessoas abraçaram esse projeto de uma maneira fenomenal. Agora, voltando ao que você falou, realmente, por esses números, você percebe, não, você tem a certeza de que não falta recursos e não faltará recursos para a educação. Só que acontece o seguinte, chega uma hora que a eficiência dos recursos, ela só é medida pelos resultados. Eu acho que o Brasil já está chegando no teto limite, só que os resultados não chegam. Não é? Você mesmo colocou. Eu tenho aqui os resultados do PISA, do último PISA. Deixa eu até olhar. Em ciência, nós estamos em 76º de 72, se não me engano. 72. De 72. Matemática, nós estamos em 70º lugar. 66º, 70º em matemática e 57º em leitura. Quer dizer, os recursos, eles são mal empregados. É basicamente isso. Ou empregados de maneira equivocada. Durante muitos anos, nos últimos quase 20 anos, a grande parte dos recursos foi utilizado não na base, foi utilizado na educação superior, FIES, etc. Nós formamos muita gente, mas formamos muita gente que não tem base. O Brasil não produz doutores. E se produz doutores, existem teses que não podem ser utilizadas no mundo. Não é? Então, o que eu creio que o governo federal agora tem feito e vai fazer, e até a própria aprovação do Fundeb, a gente acompanhou isso, é mais recurso para a educação, eles vão colocar recursos lá no início, né? No ensino infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2. Então, por isso que a EPI, ela trabalha com municípios. Por isso que a EPI, ela vai trabalhar na base. Ela vai trabalhar no ensino infantil, no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Porque é ali que você sedimenta a integridade. É ali que você sedimenta a vontade de estudar. Né? Pois é. Você sabe que você passar desse período é muito complicado, porque eu sempre dou exemplo de matemática. Matemática, você perdeu uma aula, no tempo que eu estudei, não tinha vídeo. Então você não podia, como é que é essa regra de 3? Não tinha onde olhar. Você tinha que olhar no caderno, você não entendia. E você fica, equação do primeiro grau, se você não entendeu, vai para segundo grau, aí você vai ficando cada vez mais nervoso e é complicado, né? Então, assim, é muito complexo se você não der essa atenção bem no início. A gente tem um depoimento que eu pedi para você separar, porque lá em Paranaguaçu, é isso? Não, Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. Vocês, na verdade, estão na rede toda lá. Quantas escolas tem o sistema IPI? São 22 escolas. São 22 escolas da rede lá. Vamos ver o depoimento de uma das professoras? Meu nome é Cristiane, eu sou educadora da rede pública há 22 anos. Há alguns anos eu estou como diretora e há 2 anos eu já trabalho com a educação para a integridade. E a grande diferença, a grande mudança em relação ao ensino convencional que a gente vinha desenvolvendo é o protagonismo do professor, o professor autor, o professor pesquisador, o professor criativo, aquele professor que explora todos os conhecimentos acumulados durante toda a nossa história e pode se desenvolver intelectualmente com o seu aluno.
O segundo ponto é a criança. Ver a criança como um ser cheio de potencial intelectual, um ser racional, que tem grandes capacidades para desenvolver seu intelecto. E a formação para as virtudes dessa criança que nós precisamos resgatar. Muito legal. Ô Mário, fala um pouquinho para a gente como é que é a capacitação desses professores. Nós temos, o interessante é que a partir desse momento aí de pandemia, nós até mudamos um pouco isso e vamos colocar, a gente vai ter também treinamento remoto. O que a gente faz primeira coisa, o poder público tem que estar aliançado conosco para poder fazer isso. Então, como eu te falei, nós participamos de uma licitação, vencemos o processo licitatório e, a partir daí, os professores, a Secretaria de Educação, nos envia os professores para os nossos treinamentos. Nós fazemos treinamentos sazonais, inicialmente é um por semana, com os professores, e depois desses treinamentos, nós começamos a acompanhar os professores nas escolas, dentro de sala de aula. Mais do que isso, nós abrimos a possibilidade que todos os professores da rede possam entrar em contato com os nossos consultores. Então, o acompanhamento é direto. Né? Nós produzimos material que nós distribuímos para esses professores têm material de orientação, aula a aula, de como ele pode pesquisar, ensinando ele a pesquisar e tudo mais. Né? É bem interessante. Mas me dá um exemplo prático, porque assim, eu faz muito tempo que eu não piso numa sala de aula do sistema público, né? Mas, por exemplo, você tem uma grade o professor tem uma grade de matemática, ele tem metas praticamente para cumprir, né? Em que momento que vocês entram ali é no plano de aula? Tem um momento, não sei porque, não sei se as escolas também, elas são ensino integral ou não. Como é que vocês colocam estas questões junto ali dos planos de aula? O que nós fazemos é, basicamente, mudar a maneira do professor dar a aula. O conteúdo ele vai ter que dar de qualquer jeito. O conteúdo a BNCC determina, o MEC determina esse conteúdo, ele tem uma meta de conteúdo para entregar e ele vai entregar. Né? A forma de fazer isso é que muda. Existem ferramentas da EPI que o professor aplica para poder fazer isso. Um pequeno exemplo aqui é que o professor tenha que fazer a linha histórica, é uma ferramenta, né? A linha histórica do que ele está falando. Ele não dá só a matéria do que está acontecendo agora. Ele vem na história do que está acontecendo e pesquisa isso, faz o aluno pesquisar, e aí ele entrega esse conteúdo. Você falou da matemática, a matemática é um exemplo disso, não é? De onde veio, quais foram os pensadores e etc, etc. Essa teoria veio da onde, blá, blá. Ou seja, isso é só uma ferramenta. Outra ferramenta é a constituição de classe. Pra você ter uma ideia, a classe inteira, no início do ano, elabora uma constituição. Como a classe inteira vai se comportar durante aquele ano. E eles pegam essa Constituição e colocam na parede. Qualquer coisa que aconteça, o professor remete à Constituição. Então, tem várias ferramentas que o professor vai utilizar, isso independente da matéria que ele vai dar. Ele vai utilizando essas ferramentas durante o ano e o aluno vai entendendo de como ele tem que se comportar, de como que ele tem que pesquisar, de como ele tem que se relacionar com os seus amiguinhos, como ele tem que se relacionar com as pessoas que estão à sua volta. É bem interessante. Até com a comunidade também. É bem interessante e muito desafiador, porque eu me lembro do tempo de estudo, quando o professor falava assim, vamos, sai todo mundo, faz uma roda assim, a gente fala, essa meta estava tão boa na minha, né? Agora tem que fazer grupo, eu não sei se eu gosto dessa turminha. Só que depois que começa,
você fala, pô, que interessante, é um jeito diferente. E eu, por exemplo, os momentos que eu mais me lembro da educação básica é quando o professor fazia uma feira de ciências, alguma coisa diferente, aquilo marcava, né? Saía um pouquinho do comum. Bom, a gente está caminhando para o fim, a gente está falando aqui, você que está nos acompanhando desde o começo, deste sistema de ensino que chama-se Educação para a Integridade, do Instituto Renovo. O Mário é o expert nesse assunto dentro do Instituto e que está trazendo as informações para a gente. Mas eu queria deixar você à vontade para finalizar e falar também da questão de como é que vocês têm pensado em metas para ampliar isso para outras cidades, se vocês têm essas metas, né? Eu lembro de conversar com o Paulo, que também está à frente do Instituto Renovo, e ele falando para a gente da importância de se integrar secretarias, porque assim, você fala do método de ensino, mas a gente sabe que nas escolas o menino, a menina chega com problema de saúde, problema de alimentação, o pai às vezes está preso, então é uma multiplicidade de problemas que acabam influenciando na questão pedagógica, né, Mário? Eu costumo dizer que uma escola, as pessoas não percebem, é uma grande mídia, né? É um meio. Porque aquela comunidade, ela converge para aquela escola. E as pessoas, os adultos, têm o seu bem mais precioso naquela escola, que são as crianças. Uhum. Lá em Paraguaçu, falando bem rapidinho, uma escola fez a diferença na questão, juntando, como você falou, juntando as secretarias, a Secretaria da Saúde foi ajudada por uma escola em que as crianças pequenininhas de 4 a 6 anos saíram para fazer uma campanha pela dengue. Naquela região, um bairro inteiro da cidade, os casos de dengue foram zerados. Então, isso é um exemplo. Nós estimulamos os professores a colocarem as crianças inseridas no contexto da sua própria comunidade. Isso quer dizer que segurança pública, nós tínhamos um projeto de segurança pública em que as crianças seriam os influencers, né, daquela região na comunidade deles. Então, você pode juntar serviço social, você pode juntar Secretaria de Saúde, você une secretarias porque você tem ali um grupo de pessoas que podem ajudar a partir da escola. E aquelas crianças vão tendo a sua formação cidadã a partir disso, né? Você falou das possibilidades. Nós estamos em contato com diversas prefeituras e já há um tempo, e é claro e óbvio que agora a gente entra na época de eleições e tudo mais, então nós já estamos estudando algumas prefeituras para que nós possamos fazer contato com elas assim que a gente tiver os resultados das eleições, né? Ou fazer contato com os próprios prefeitos, né? Para a implantação da educação para a integridade em outras prefeituras, né? O que a gente tem é excelentes resultados. Agora, o que a gente pode dizer também é que a partir a coisa de uns 3 anos para cá, ou 4 anos para cá, a consciência popular mudou. A maneira que as pessoas veem a educação, a maneira que o povo vê até a sua própria existência também mudou, ou aflorou uma nova maneira de pensar. O brasileiro mostrou-se muito mais conservador, né? E a educação para a integridade, apesar de muito moderna, porque nós trazemos várias ferramentas modernas, ela se baseia no ensino clássico, no ensino que nós cremos que funciona, porque valoriza o professor de um lado, o professor autor, valoriza a família, o pai, a mãe, ou qualquer que seja que as pessoas se entendam de família, e também valoriza aquela pessoa que a gente quer construir, né? Ele é o nosso grande objetivo. Eu costumo dizer para o meu pessoal, o nosso objetivo é o Zezinho, cujo pai é o João e a mãe é a Maria, e o Zezinho vai ser um grande profissional. Ele vai saber ler e escrever corretamente, ele não vai fazer parte dos 28% de analfabetos funcionais, e ele vai ter condição
de discernir o que ele quer e o que ele não quer. Esse é o nosso grande objetivo com a EPI. Ô Mário, então para encerrar, eu queria que você deixasse um recado das pessoas, principalmente gestores públicos, né? Passada aí as eleições, como é que eles podem fazer para contactar vocês e como é que funciona esse sistema? Você me falou que pelo jeito é uma licitação, aí o poder público é que entra em contato, porque vocês são uma entidade sem fins lucrativos, é isso? Só para ficar bem claro. Sim, sim. O Instituto Renovo é uma entidade sem fins lucrativos, é uma associação sem fins lucrativos. Nós temos, é claro e óbvio, nós temos os nossos consultores que recebem por isso, então nós cobramos por isso. O processo normalmente é um processo de licitação, aberto totalmente. O que nós queremos é participar deste processo. Então, o gestor público pode dizer, olha, eu quero este tipo de educação agregada à minha cidade. E aí entra em contato conosco, institutorenovo.org.br é o nosso site, e entre em contato lá conosco e a gente dá todas as explicações, o que precisar. Se precisar ir na cidade, a gente vai lá, faz a apresentação e tudo mais, não tem problema. Nós estamos preparados para isso. Bem legal, bem legal. Mário, eu queria agradecer mais uma vez, já participou outras vezes com a gente, mas aqui é um canal aberto porque, assim, o Conexão Legislativa e os nossos outros programas, eles são para isso, para fazer essa conexão entre poder público, sociedade civil, de coisas que a gente vê que está dando certo e que podem impulsionar principalmente aí a questão da educação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. E é isso aí, você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua companhia. Dá uma olhada lá no Instituto Renovo, é bem legal. Esse é só um dos projetos, eles têm muitos, vários. E você pode aprender um pouquinho mais e envolver nesse trabalho. Tem voluntariado também, é bem legal. Bom, muito obrigado pela sua companhia. Falamos de educação nesse programa. Mande as suas sugestões que a gente vai tratando aqui no Conexão Legislativa. Até o próximo.